Instagram, @JussaraFerreiraFotografia. Você está ouvindo Elas em Cena, com Pri Lessa. E agora é hora do Papo Reto. Entrevistas, curiosidades e assuntos que viralizam na internet. Muito bom dia, agora são 10h34 e você vai começar aí a participar com a gente do Papo Reto, que é aquele papo direto, leve, cheio de informação, né? E hoje, como eu havia dito no começo do programa, quem acompanhou aí o Elas em Cena de quarta-feira, estávamos falando com a LBO sobre transformações aí, né, estéticas, procedimentos, harmonização facial. A gente tava meio que betendo o bedelho ali, dando a nossa opinião bem chulamente sobre o assunto, mas hoje eu recebo aqui no Papo Reto a doutora Maria Júlia, que é especialista em transformar sorrisos e elevar a autoestima com esses procedimentos estéticos, né? Que faz toda a diferença pra mulherada. Muito bom dia, Maju! Primeiro eu gostaria de agradecer muito pelo convite. A gente que agradece. Adorei estar aqui, muito especial. Ela tá linda, maravilhosa. Depois vocês vão ver no vídeo. Impecável. Ju, queria conversar com você, vou te chamar de Maju porque a gente já tem uma certa intimidade, né? Mas o que eu queria ver com você, primeira pergunta, assim, pra você falar pros nossos ouvintes. Esses procedimentos estéticos, eles são muito procurados, né, hoje em dia. E o que você acha, assim, até como profissional, né, existe o seu lado mulher. Sim. Mas como profissional, o que você acha que tá induzindo tanto as mulheres e também homens a buscar esse tipo de procedimento? Obviamente que a gente teve ali também um processo muito importante em relação à rede social e aos filtros. E esses filtros, eles fizeram com que as pessoas ali se sentissem mais bonitas, aumentassem os lábios, falaram, por que não eu não fazer um preenchimento? Sim. Então eu acho que o aumento ali do Instagram, do uso do Instagram, dos filtros, trouxe consequentemente também um aumento na área da harmonização facial. Então as pessoas, elas buscam, por exemplo, eu quero, vira e mexe, eu recebo o paciente com o filtro, tirado a foto assim, eu quero ficar assim. E aí é onde a gente tem que ter o jogo de cintura ali. Mas eu acredito que a procura nos preenchimentos faciais, como um todo, veio através desses filtros de Instagram também. Porque a gente até comentou isso na quarta-feira. Na quarta eu tava aqui com a Lara Biasi, que é minha amiga também, pessoal e tudo. E a gente tava conversando justamente sobre isso. A Lara, eu já estou numa idade, né, mais madura. E eu percebo que, assim, as meninas mais novas, né, principalmente, eu acho que as mulheres mais maduras, nem tanto, porque eu acho que a gente tá tão... não sei, eu vou falar por mim. Sim. Mas eu me vejo bem. E, claro, algumas coisas a gente quer dar uma melhorada, mas não mudar. Exatamente. E o que eu percebo, eu como uma pessoa, né, tipo, uma paciente, é que as pessoas, principalmente as mais novas, elas querem mudar de fato. E como você falou, tira a foto ali com o filtro e fala, eu quero desse jeito aqui. Exatamente. E é assim que chega lá pra você. E é assim que chega pra mim. E aí eu também lembro que na época que deu aquele boom de filtro de Instagram, veio a quarentena. Que é onde todo mundo ficou em casa, em contato com o espelho, procurando, assim, coisas... Imperfeições. Eu senti que também teve esse boom. Na época eu não trabalhava ainda com harmonização, mas eu vi que a procura ali aumentou também por conta disso. E aí, por isso você também decidiu começar a se especializar? Quando eu comecei a me especializar em harmonização, eu sempre gostei muito e eu já era paciente de harmonização. Então, eu lembro que quando eu comecei a ter, assim, aquele encanto pela harmonização, eu já fazia, por exemplo, preenchimento labial, toxina, já fazia rinomodelação. Tá. E aí eu lembro que a minha mãe falou assim, eu queria muito mexer no seu rosto, porque no fundo mãe sempre sabe, né? Eu queria muito mexer no meu rosto, mas eu gostaria que você fizesse. Falei, mãe, mas eu nunca, imagina. Ela pegou e falou assim, não, compra as coisas aí. Eu lembro que eu fui, fiz na minha mãe. Aí eu falei assim, não, é realmente isso que eu quero. E era isso que me faltava. E o que eu vivia ali tentando procurar, porque nada dava certo na odontologia. E eu falei assim, não, é isso que eu quero pra minha vida. É esse lado que eu vou focar, assim. Só que sempre eu tive muito cuidado pra tratar do rosto de outra pessoa. Sim. Muita cautela, porque não adianta a gente falar que a harmonização facial não é um procedimento invasivo, porque é. A partir do momento que eu tô ali enfiando uma agulha em você, ele se torna um procedimento invasivo. Então, ele precisa ter cuidado, ele precisa ter a mão, você precisa ter um contato com a paciente ali, conversar sobre a transformação que isso vai gerar. Você precisa saber também brecar a paciente quando é necessário, para que não fique nada exagerado. Né? Exatamente. Porque paciente é muito assim.
Ai, mudou meu lábio, agora eu quero mudar outra coisa, eu quero mudar outra coisa, outra coisa. E aí fica caçando. Ainda mais mulher, a mulher se empolga, Sim, né? se Ela viu que o empolga. lábio ficou lindo, maravilhoso, fala, nossa, agora meu nariz acho que podia ficar... Exatamente. Ou senão ela acostuma com o volume do lábio, mas tá um volume proporcional pro rosto dela. Então você tem que saber como falar também com o Sim. paciente, porque tudo tem um limite, né? Sim. E me fala uma coisa, existe uma idade ideal para começar com esses processos? Porque eu sei que eu ouço muito, né, e vejo. Sim. É preventivo. Mas você acha mesmo que o preventivo ele deve começar nos 20 e poucos anos ou não? Ele deve sim, porque existe também o gerenciamento de envelhecimento. Uhum. Eu recebo muitas pacientes que às vezes falam assim, já é hora de eu iniciar com a toxina botulínica. Que é o famoso Botox, É o né? famoso Botox. Tá. Então, aí, a paciente, ela já tem, sim, de fato, vamos supor, quando ela faz as expressões faciais, ali a formação, ali já das linhas de expressões, Aham. que é o que incomoda tanto. Por exemplo, muita queixa de mulheres acumula na maquiagem, aí eu fico com base somente. Sim, aqui, tá. Mas quando Craquela, ela... né? Mas No meu quando caso, ela... craquela. Sim. Mas quando ela tá em repouso, ainda não tem ali a formação daqueles vincos. Tá. Então, se é uma paciente muito expressiva, sim, a gente já entra com o Botox preventivo, porque no futuro ela não vai ter a formação desses vincos, porque é muito mais difícil para tratar. Então, realmente, de fato, seria legal já iniciar com o Botox preventivo ali nos seus 20 e poucos anos. Tá, 25 anos, assim. Tem casos que até antes, eu mesma sou muito expressiva. Eu iniciei com 23 anos de idade. Aham. Então, é lógico, você tem que respeitar o tempo de ação do produto para ter um sucesso ali no tratamento, no seu gerenciamento de envelhecimento. Então, respeitando ali o tempo do produto, o tempo de ação, não tem nenhum problema você iniciar, por exemplo, com 18. Tá. Eu já recebi pacientes com 18 anos que se incomodava muito com as linhas de expressões. Principalmente pacientes públicas, sabe? Que às vezes falam na câmera. Mas Ju marca tudo. Que usa muito da imagem. A rede social pra... Exatamente. Entendi. Então, ali, eu tenho um tempo, eu não atendo menor de idade, a não ser que esteja com a mãe, com autorização, mas vamos pôr ali uns 17 anos para cima, que é o indicado, né? Tá. Não começar tão jovem assim. Mas eu acho legal já iniciar o processo de gerenciar o Porque envelhecimento. a minha dúvida a respeito dessa pergunta, até, por exemplo, eu tenho a Gigi, né? Que é a minha filha mais velha. Um beijo, meu amor, mamãe te ama. Ela tem 21 anos. Sim. Nunca fez nada de procedimento, embora ela queira, tenha vontade, mas ela tem o medo, né? De, Sim. tipo, que nem o lábio, então ela quer ter esse Contorninho e tudo, que é lindo mesmo e tal. Mas eu já cheguei a falar pra ela, Giovana, calma. Sim. Espera um pouquinho, porque eu mesma, eu fui fazer a primeira vez que eu fiz Botox foi com acho que 32 anos, não sei. Sim. Acho que um pouco mais. Mas assim, já estava numa idade que é considerada uma idade que muitas vezes nem dá pra perder os vincos, né? Sim. Que, tipo, já é uma idade mais avançada. Botox tá bom. Não, tá em dia. Tá em dia. Mas assim também, é uma coisa que eu precisava ter feito retoque, eu não fui fazer. E já fiz também a rinomodelação, que eu amei. A rinomodelação, ela Na é um época, resultado... você que tava lá, Eu tava lá. auxiliando. A rinomodelação, assim, ela é um resultado incrível. Hoje em dia, eu não faço mais no consultório. Uhum. Eu não faço em paciente, dependendo se for, assim, vamos supor, modificações muito simples. Só a ponta do nariz eu até faço, mas a rinomodelação em si, eu já mando direto pra cirurgia plástica. Uhum. Mas, assim, não tem uma idade pra se iniciar, vamos por assim, não tem... Um mal que vai fazer caso ela queira iniciar agora. Uhum. Mas ela precisa ter cautela no tempo do procedimento. Porque cada procedimento, ele tem um tempo estimado, que ele vai ficar ali, entendeu? Uhum. E... Em média o quê? Uns 6 meses? A toxina botulínica, a bula dela, ela, tipo, te dá vamos por assim, de ação 3 meses. Tá. Aí, com 6 meses, seria o fluxo que você vem para fazer uma retoque, nova aplicação. tá. Então, vamos por assim, eu falo para os meus pacientes, vem a cada 6 meses, às vezes 2 vezes por ano que você faz a aplicação, já tá ótimo, entendeu? Uhum. Mas vamos por um paciente masculino, com muita expressão. De fato, talvez ele volte com 4 meses, com 5, vai depender muito. O tempo seja menor. Que o tempo seja mais curto, né? Mas no caso de preenchimento labial, para pacientes que têm um lábio muito fino, eu sempre falo que ela pode voltar com 6 meses para fazer uma nova aplicação de 1 outro ml, porque eu nunca coloco 2 ml de uma vez. Eu acho que talvez pode acontecer de migrar o produto, de deixar aquele famoso bico de pato. Então, eu sempre vou construindo um lábio. Uhum. Então, se for um lábio muito fino, eu sempre falo, pode voltar daqui 6 meses. Se a paciente já tem um volume ok, 8 meses, 1 ano e meio. Eu, pelo menos, preencho meu lábio 1 ano e meio.
Então, é a paciente mesmo que determina ali. O Só que tempo, né? antes de 6 meses, eu não faço uma nova aplicação. Porque foi o que você falou, às vezes fica aquela aqui em Sim, cima, assim, né? fica O bico um preenchimento de pato, grosseiro, pra quem tá sabe? vendo, bico de pato fica assim, ó. É. Entendeu? Fica aquela... um lábiozinho pra fora, assim. Eu, quando eu fiz, eu chorava de... Tu lembra? Eu lembro. Eu chorava de rir, porque tem que fazer... Tem que pôr anestesia, porque vai marcando lazinha, né? Sim. Gente, a anestesia me deixou deformada. Ela é humilhante. Não. E a Giovana, minha filha, tava comigo. A gente chorava, porque eu ficava... Fazia assim com a boca. E ela demora um pouquinho pra passar, dependendo do paciente, ela demora ali, tipo, um lado. 1 hora, Aí 2 horas. Aí quando volta a anestesia, tipo, volta primeiro o lado que você aplicou primeiro, aí você fica com o lábio torto. Aí eu sempre falo pras minhas pacientes, ó, quando a anestesia começar a passar, você vai olhar pro espelho, vai tá torto, mas eu não te deixei torta. Não se assusta, Fique calma. porque é normal, isso acontece. E qual que é a diferença, Maju, entre a harmonização facial e os preenchimentos comuns, assim? Porque a harmonização a gente entende hoje, que é, pelo menos eu vou falar do meu entendimento, Sim. vai. É a transformação mesmo de tudo. Todo procedimento estético, ele se enquadra na harmonização facial. Então, seja a toxina botulínica, que é o famoso Botox, quanto o preenchimento labial. O que eu acho que você tá um pouco em dúvida é o Full Face, que se tornou popularmente desde o ano passado. Que seria aquela transformação com muitos ml, onde a pessoa entra de um jeito, consequentemente sai de outro, que seria o Full Face. O Full Face, o que ele é? São vários procedimentos na mesma sessão, onde você vai literalmente fazer o rosto inteiro. Então, vai começar com toxina e um preenchimento de malar, pré-maxila, olheira, mandíbula, mento, preenchimento labial, rinomodelação. Isso seria um Full Face. Era essa mais ou menos a sua... Imagino que sim. Porque aí os preenchimentos comuns são só... São todos harmonização facial. Tá. Mas aí você pode fazer individualizado, como você pode também chegar e falar assim, Maju, o que dá pra melhorar? Aí a gente senta, eu faço todas as marcações faciais de todos os procedimentos que eu consigo fazer no seu rosto. E aí eu falo assim, agora a gente inicia o seu Full Face, que se tornou muito popular e hoje em dia as pessoas procuram por isso, né? Porque daí já quer fazer um combo ali de procedimentos pra já sair toda transformada. Ai, gente, que medo. Bom, meu primeiro medo seria o que dá pra melhorar, né? A resposta que eu ia ter. Bom, vamos lá, calma lá. Coitada dessa mulher. E me fala uma outra coisa. Como você acha, agora uma pergunta assim de mulher para mulher, que esses procedimentos, né, que a estética pode impactar na autoestima das mulheres? Porque a gente até comentou na quarta-feira, voltando, né? Porque é um tema que eu quis arrastar até hoje, porque eu acho um tema muito interessante. Sim. E preocupante também. Preocupante também. Não vou... Eu sei que, né, você é profissional e tudo, e quanto mais mulheres querendo mudar aí, melhor. Porém, eu acho que se tornou um pouco preocupante por conta desses exageros e a infelicidade que muitas mulheres têm em se olhar. Por exemplo, eu até comentei com a Lara, eu vou fazer 42 anos e eu tava vendo até umas fotos minhas de 10 anos atrás, assim, que eu olho e falo, nossa, eu era bonita, né? Sou linda, ainda maravilhosa. Mas eu me sentia bem e tal, mas hoje... 10 anos depois, 20 anos depois, eu me sinto muito melhor do que há um tempo atrás. E o único procedimento que eu tenho, assim, né? A única harmonização é, de fato, o Botox. E hoje eu me sinto bem, assim. Sim. É claro que nem você falou, se eu for lá, o que você quer mudar? Acho que um pouquinho de boquinha aqui, um nariz mais arrebitadinho. Sim. A gente sempre vai procurar alguma coisa, mas... Exatamente. O que você acha que isso tem impactado nas mulheres por conta mesmo dessa comparação com outras, ou até mesmo comparar com os próprios filtros que eles estão aí, né, pra gente, assim? Sim. O que acontece? Eu já tive uma paciente que ela falou assim, Maju, eu acho que o preenchimento labial vai me ajudar muito em relação à minha autoestima. A gente fez, de fato, o preenchimento labial nela. E aí depois ela voltou e falou assim, Maju, eu me sinto que eu não tô completa ainda, que falta ainda alguma coisa. É aí onde entra o jogo de cintura. Porque esses pacientes, eles estão dispostos a gastar tudo que eles têm para se sentir melhor. Mas, às vezes, o problema deles não é isso. É dentro. É onde você senta com a paciente e fala assim, olha, vai para casa, passa uma maquiagem, se olha no espelho. Você veio aqui querendo mudar alguma coisa que nem você sabe o que você quer mudar, entendeu? Procura uma ajuda profissional. E, de fato, eu induzi ela a procurar ali uma psicóloga, porque às vezes falta, gente. E ela fez o preenchimento labial comigo,
ela procurou uma ajuda profissional, ela falou assim, Maju, realmente, eu tava tentando tirar um problema que era meu, que eu vi, suprir uma coisa que, tipo assim, o preenchimento labial eu me senti maravilhosa, e eu achei que os meus problemas realmente iriam se resolver se eu preenchesse, por exemplo, o rosto inteiro. Mas às vezes a falta tá de dentro, e a gente tem que ter muito jogo de cintura em pacientes de harmonização facial, porque é muito fácil, realmente, de perder ali a mão. Exatamente. Sim. E aí começa o exagero. Por exemplo, você fez o lábio hoje, você vai sentir que tá grande, com 15 dias você vai falar, tá maravilhoso. Sim. Com 2 meses, você acostumou com o tamanho. É onde as pacientes me procuram. Voltam e querem mais. E eu falo, não, calma, tem um tempo pra isso, tem um tempo do produto. Às vezes, tem lábio que, com um mês, eu ali acompanho ali o retorno, ele cicatrizou com um mês. Então, imagina só você acostumar com isso e você querer sempre encontrar um profissional que faça sempre. Vai chegar uma hora que vai estar... assim, perdeu a mão. É o que acontece, né? É o que acontece. Viram outras pessoas. A harmonização facial, ela se tornou muito banal. E também você não falar de riscos que ela pode trazer, também ficou muito banal. Então, as pessoas, elas esquecem que pode ter ali um acúmulo de produto. Elas se esquecem que talvez ali, com muito produto, pode gerar uma intercorrência ali no momento da aplicação. Sim. Então, não se fala tanto disso. Então, as pessoas, elas esquecem muito disso e, às vezes, elas estão ali querendo o tempo inteiro. E você sabe que isso que você falou, a gente até comentou também sobre, né? Porque, inclusive, um dos meus maiores receios, assim, medos mesmo, é de fato, acontecer alguma intercorrência. Sim. Porque chega um momento que você fica tão alienado ali, que você quer mudar. Não, eu quero mudar, quero fazer, quero ter bocão, quero ter o nariz assim, quero ter sem ruga, levantar a testa e ficar lisa. Enfim... que acaba, e se não tem um profissional como você, né, para orientar ali, e como, até vou falar, o Dr. Kesley, que é um querido, assim, que é quem faz os meus botox, que sempre auxilia mesmo de forma correta, ó, pera lá. A não ser que o paciente bata o pé também, porque já aconteceu isso com você? Não, mas eu quero, que nem diz a Betina, eu quero. Se eu não fizer em você, eu vou acabar procurando outra pessoa. Deixa procurar outra pessoa, entendeu? Porque daí, se acontecer alguma coisa, infelizmente ali o problema não vai ser mais meu, entendeu? E graças a Deus não é você também, né? Mas eu falo se der muito que... alguma caca. Vamos supor, intercorrência, ela existe sim. E é muito legal até você tocar nesse assunto, porque isso tanto para o paciente quanto para o profissional. Pode ser o melhor profissional do mundo. Só não tem quem não faz. Sim. Então, você tem que sentar na cadeira sabendo que ali pode ser que aconteça. Como profissional, pode ser o melhor do mundo, mas ele tem que estar ali com o paciente sabendo o que pode acontecer. Sim, com o que certeza. vai diferenciar um bom profissional de um profissional ruim vai ser, ele vai saber tratar essa intercorrência, ele vai saber conduzir, ele vai saber resolver o problema. Brecar ali. Precisar. Exatamente. Então, aí é o que diferencia, mas só não tem quem não faz, infelizmente. Exatamente. Entendeu? E quais os cuidados que os pacientes devem ter, assim, antes? Existe algum cuidado, tipo, antes e depois de procedimento? Depende muito. Por exemplo, em caso de preenchimento labial, eu sempre gosto de marcar uma consulta de avaliação antes. Tá. Eu nunca gosto, assim, do paciente já chegar e já fazer o procedimento. Pra gente conversar, pra eu ver os hábitos dele. Porque daí sim eu vou conseguir passar uma série de cuidados que ele precisa ter de acordo com a rotina que ele tem. Sim. Então, por exemplo, você é uma paciente totalmente ativa, atividade física. Talvez você fique ali 2 dias sem poder praticar alguma atividade física. Exatamente. Então, talvez ali, tipo, eu tenha que te brecar nisso. Eu sou o tipo de pessoa que não esmalto nem a unha do pé, porque senão eu não vou conseguir pôr o tênis. Exatamente. Entendeu? Então, esses pacientes, por exemplo, eu costumo ter ali um horário flexível. Vamos supor, por exemplo, de final de semana eu não gosto de fazer nada. Só faço vamos academia fazer na ali. sexta. Então vamos fazer na sexta, no final da tarde ou num sábado de manhã, porque segunda você já pode voltar à atividade física ali com frequente. Pacientes que amam tomar sol de final de semana. Não, então peraí, vamos fazer numa segunda-feira seu procedimento. Para aí a gente já iniciar os cuidados. Mas não precisa, assim, em tese, ter uma preparação em si. Um cuidado, tipo, um cuidado exorbitante, assim. A não ser casos de pacientes, por exemplo, que às vezes aparece por imunidade baixa, as feridas de herpes, aí a gente entra com medicação antes, mas aí é tudo conduzido na consulta de avaliação. Aí a gente entra com esse preparo. Mas não precisa, vamos supor assim, se preparar super pro procedimento. Lá eu vou saber conduzir. O que é necessário mesmo é um pós, que você respeite tudo que eu vier a falar para você. Então, por exemplo, não pode treinar nos 2 primeiros dias, mas você vai pro treino. Consequentemente, ali você vai ter um edema e um inchaço maior. Então, é onde a gente precisa ali conversar para que o paciente siga certinho as orientações do pós-procedimento. Que isso que vai diferenciar também o resultado no resultado final, né? No resultado
resultado final. Com certeza. E tem alguma tendência nova, assim, no mercado que você possa contar pra gente? Que você acha que vai bombar? Tipo, sei lá. Ai, gente, não sei. O que poderia ser? Um novo tipo assim? de preenchedor. Sei lá. Na verdade, porque, gente, hoje em dia tem tudo. Tem tudo. Na verdade, sempre, por exemplo, teve agora esse ano o Congresso Full Face. Infelizmente, eu não consegui ir por conta do consultório novo, né? Teremos novidades, mas não vamos falar agora, mas já tem spoiler aí. Sim, mas assim, teve o Congresso Full Face agora, e no Congresso eles sempre trazem alguma novidade em si, mas na verdade eles trazem novidades em uma nova formulação. Inovação dos produtos que já tem, entendeu? Então, de fato, tem ali um kit maravilhoso, novo, que inclusive eu já pedi para começar a testar, da Renova. Então, eles sempre trazem ali um produto reformulado. Mas, por exemplo, hoje em dia está muito em alta questão de ultraformer, laser Levian. Então, esses aparelhos ali, eles vieram com tudo para ficar, para auxiliar também nos injetáveis. Então, assim, por exemplo, o ultraformer associado ao bioestimulador de colágeno. Que é maravilhoso. Fica ali um tratamento excepcional para paciente. Então, essa venda casada aí, ela tá muito em alta. As pessoas estão gostando bastante do resultado. Não só, vamos lá colocar um Botox. Você pode fazer o Botox, mas você também pode linkar aí e fazer junto. Exatamente. Um Ultraformer. O que é o Ultraformer, para quem não sabe? Ultraformer, ele é um ultrassom microfocado, onde ele vai ter ali, consequentemente, um estímulo de colágeno, das fibras de colágeno, o que vai gerenciar no processo de flacidez. Então, ele melhora a flacidez do rosto. É lógico aquele rosto de bulldog, né, caído. Isso, assim. aí ele vai. É lógico que você precisa também respeitar as sessões que são indicadas para cada caso. Porque, às vezes, tipo, já aconteceu de ter paciente falar assim, eu fiz uma sessão, não resolveu nada. Mas realmente não resolve. Tem que ir ali no mínimo umas se você fizer uma semana de dieta, não vai resolver. Você vai conseguir emagrecer no mínimo umas 3 grama. sessões. Mas assim, o Ultraform, ele proporciona um resultado maravilhoso. E quando a gente associa ele com bioestimulador de colágeno, nossa senhora, já quero marcar já isso aí. Porque tem algumas coisas que me incomodam, óbvio. Como eu falei, esse bigodinho chinês aqui é uma coisa que às vezes eu fico assim no espelho. Sim. E assim, o Ultraform, ele é um procedimento que eu falo assim, paciente que não quer mudar muito. Por exemplo, quero dar uma levantadinha aqui, mas não quer talvez volumizar. A gente não faz um preenchimento com ácido hialurônico. A gente entra com bioestimulador de colágeno e Ultraform, que ela vai ter o efeito lift sem modificar muito, entendeu? Aquele glow, né? Sim, aquele up, que vai ficar sem muita... Sim. Porque não é agulha nem nada, né? É um aparelho. O Ultraform, ele é um aparelho. Aí só o bioestimulador de colágeno injetável, que daí sim é com cânula, tudo bonitinho. Mas ele também não é algo, por exemplo, nem inchaço ele fica após procedimento. Entendi. É algo que vai gerenciar seu envelhecimento, você vai vendo a melhora gradativamente, porque você não vê de imediato, porque vai ter ainda ali o estímulo de colágeno, mas é um procedimento que não modifica, só melhora. Ai, arrasou, Maju. Ela falando aqui, eu pensando em mim, assim, o que eu posso fazer, melhorar? De novo pra melhorar. Mas ultimamente, eu tô bem, não é nem relaxada, mas por conta das minhas crises de ansiedade, eu não consigo fazer mais nada, assim, que seja... que eu preciso... O fato de eu ir lá, eu sei que eu vou sair de lá linda, maravilhosa, mas de eu sentar na cadeira, assim, já dá um certo me dá um negócio, pânico. Mas gente, é super de boa, eu faço lá Botox, já fiz preenchimento, e realmente é aquela mudança, pelo menos pra mim, né? Foi bem sutil, mas que eu gostei depois do quando você passa produto um gloss, final, um batom, ele dá um certo up ali. A hora do final, assim, de tudo, você se olha e fala, bom, valeu a pena. Valeu a pena. Ô, Maju, você já deu aí um spoilerzinho de que teremos novidades, né? Em breve. Em breve. Vamos cobrir esse evento aí. Vamos, super convidada. A Vox estará lá, tá? Vai cobrir o evento aqui, o novo consultório da Maju, junto com uma nova profissional também. Vai fazer um boom aí, aqui em Novo Horizonte, para ajudar todas as mulheres. Vai ser super legal. E conto com a presença também de todos, para quem quiser. Depois a gente dá as informações aqui, você me manda. Depois eu passo todas as informações. E aí eu vou avisando os nossos ouvintes, para quem quiser. Mas você tá super convidada. Muito obrigada, eu super vou. Vou levar meu amigo Gilson. Quem sabe ele põe um botox aí na testa. Volta repaginado. E aí, Ju, o que eu queria ver com você é o seguinte. Queria ver não, né? Eu gostaria muito que você
deixasse seus contatos para alguém, né, para as nossas ouvintes, para as mulheres aí que queiram uma avaliação com você, enfim, ficar ainda mais bonita ou melhorar, eu vou amar, né? inclusive, receber todas vocês. Eu amo quando chega paciente nova, eu acabo virando amigas, eu falo, gente, eu viro amiga de todos os meus pacientes. A gente começa ali um contato, né? É mais gostoso. Bom, tem meu Instagram, mas eu vou deixar o meu WhatsApp, que é o número 17 996669701. Entre em contato comigo, conversa diretamente comigo, eu que tô ali para responder. Legal. Eu acho super legal esse contato. Esse contato direto é importante. Com o paciente é importante, porque a paciente se sente até mais segura de saber que tá falando comigo, né? Sim. E aí eu vou deixar aí. E tem também meu Instagram, que é doutora.mariajuliac. Também pode me seguir. A gente vai deixar tudo marcadinho pra vocês aí. Lá tá? eu deixo todos os meus casos, nos destaques. Gente, tem assim, ó, de verdade. É um caso mais incrível que o outro. Sim. Não é porque ela tá aqui na minha frente, não. Mas falei dela na semana passada, não. Nessa quarta-feira, esse feriado deixa a gente meio bugado, né? Sim. Mas falei da Maju, ela é excelente, uma ótima profissional. Obrigada. Linda. Obrigada. Então, quem quiser aí se cuidar, né? E dar uma repaginada, enfim. Dá um up. Ter um bocão, nariz arrebitado. Ou só melhorar as ruguinhas, que nem eu aqui. Entre em contato com a Maju. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço pelo convite. Eu adorei participar do programa. A gente Elas adorou. Em Cena. Muito Gostei obrigada. Muito. Obrigada mesmo, Pri. E aí, quem quiser, vai acompanhando aí que eu vou dando as notícias do próximo evento que a Maju vai fazer. E, gente, vamos pro break e já a gente volta. Você está ouvindo Elas em Cena com Pri Lessa. Oferecimento Alto Posto do Vale. Muito mais que um posto. Padaria, conveniência e restaurante. Avenida Cônigo Alfredo Reit, 1176.